Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria estarmos reunidos hoje nesta igreja para celebrar esse domingo e lembrar também da nossa padroeira, Nossa Senhora Mãe da Divina Providência. Nós estamos celebrando a nossa novena em preparação para a grande solenidade, para a grande festa da nossa padroeira. Por isso, vamos nos colocar diante de Deus e pedir proteção e força. E desde já agradecer também todas as pessoas que compareceram até ontem a nossa novena, mas que também virão agora por esses dias e estarão conosco nesta grande solenidade. Amados irmãos e irmãs, ao nos aproximarmos do ano litúrgico, do fim do ano litúrgico, termina agora com a festa de Cristo, Rei do Universo, nós vamos dar início no primeiro domingo do Advento, um novo ciclo do ano litúrgico. Então, ao nos aproximarmos então desse fim do ano litúrgico, somos convidados a pensar nessas realidades últimas. Este olhar para o futuro vai ter suas raízes também lá em Israel, a comunidade do povo de Deus que espera o dia do Senhor, onde se realizará esse grande julgamento divino e vai se cumprir também com a vinda do Messias ou a vinda do Filho do Homem. Embora a linguagem textual de hoje fala de uma destruição da velha ordem, o texto utiliza de termos que abalam as estruturas humanas. Reparem que o Evangelho fala justamente disso, né? Naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu. Muitas vezes é isso que acontece. Toda vez diante, sei lá, de uma tempestade mais forte, as pessoas costumam dizer: olha, Jesus está próximo, o fim do mundo está chegando. Então essas situações mostram a vinda de Deus. E é nesse sentido que a realidade presente na liturgia de hoje é mostrar também essa destruição da velha ordem diante da nova estrutura que deve surgir. Aquilo que está sendo anunciado hoje aponta de fato não para um fim, mas para um verdadeiro começo de transformação. Assim como na nossa vida precisamos, diante do pecado, transformar o nosso coração, modificar a nossa caminhada de fé, assim também, diante da velha ordem que é deixada de lado, começa a acontecer a grande transformação. Novos céus e novas terras, já afirma a palavra de Deus. E Jesus se serve então deste vocabulário da época para afirmar que Ele é o Messias, que Ele é o Filho do Homem, descrito lá em Marcos capítulo 13, no versículo 26, principalmente descrito no Evangelho de hoje. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. A sua vinda no tempo coincide com a vinda de Yahvé. Por isso que Jesus inaugura os últimos tempos. Ele irá reunir os eleitos do reino, espalhados pelos 4 cantos da terra, que é de fato a sua igreja, a sua comunidade. Por isso Jesus nos ensina que devemos nos preparar para esse grande dia, para esse grande momento. E essa preparação é fundamental, porque lembra um pouco daquela imagem da vigilância que cada um deve ter dentro do seu caminho de fé. Mas ao mesmo tempo afirma que tudo deve acontecer brevemente. Tudo ainda permanece um mistério, ninguém conhece o dia nem a hora, nem o próprio Jesus, como diz o Evangelho, mas é certo que tudo é provisório, tudo é relativo. Céu e terra, tudo é provisório e relativo. Somente uma coisa não é provisória ou relativa, que é a palavra de Deus. E esta é definitiva, e esta é decisiva. E a liturgia de hoje nos leva à compreensão de que muitas vezes nós focamos naquilo que é acidental diante daquilo que é essencial. Quantas vezes eu me coloco diante dos valores do mundo
que são até positivos, mas que não nos trazem a salvação, enquanto esquecemos dos verdadeiros valores que nos levam para a eternidade. Quantas vezes focamos num caminho diferente daquilo que Deus nos propõe, enquanto Ele vai nos iluminando a cada dia, a cada domingo, a cada liturgia, nos mostrando o caminho que nos leva para o céu. Então é o momento de repensarmos, de transformarmos a nossa vida, de mudar o nosso coração. Na primeira leitura de hoje, Daniel mostra-nos uma parte da visão do fim dos tempos. O contexto presente aqui nesta liturgia é uma guerra, o rei do norte, que é inimigo, contra o rei do sul e as nações pagãs. E o combate acontece, é travado. As nações pagãs fogem, deixando Israel sozinho diante do inimigo. Israel, então, ele é derrotado e experimenta aqui a desolação, a ruína, a angústia. Mas a esperança também surge diante disso, como também na nossa vida. Quantas vezes diante do problema, da dificuldade, surge a esperança. E aqui não vai ser diferente. Surge Miguel, o anjo de Deus, o grande príncipe, defensor dos filhos de Deus, e é ele quem vai permanecer junto do povo de Deus. Primeira leitura: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo, e será um tempo de angústia como nunca houve até então, desde que começaram a existir as nações. Na liturgia de hoje, queridos irmãos e irmãs, queremos pedir também a São Miguel, que venha e nos proteja, que seja também aquele que permaneça, que possa permanecer junto de cada um de nós. Por isso, Miguel é defensor do povo de Deus, esse povo que será salvo, esse povo que será resgatado. Encontramos também nessa leitura um dos mais explícitos anúncios sobre a ressurreição descrita no Antigo Testamento. Está aqui no versículo de número 2. Muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna e outros para o opróbrio eterno. Então, o versículo de número 2 mostra para cada um de nós, ou faz uma recordação sobre essa vida eterna. Aqueles que partiram, acordarão para a vida eterna e brilharão como estrela, como firmamento. Os outros irão para o opróbrio e horror eterno. É diante desta imagem, queridos irmãos e irmãs, da primeira leitura, que somos colocados diante de uma opção, ou de uma escolha, ou de uma situação. Deus, ele propõe para nós o céu. Está diante de nós o caminho que nos leva para o céu e o caminho que não nos leva para o céu. O caminho que nos leva para a eternidade e o caminho que nos leva para a perdição. O caminho da bênção e muitas vezes o caminho da maldição. Por isso, diante desta liturgia, devemos nos questionar, nos perguntar, realizar o nosso exame de consciência para verificar se percorro o caminho da fé ou o caminho da escuridão. Se eu percorro o caminho da luz ou o caminho da condenação. Nesse sentido, o cristão hoje também é chamado a fazer o seu exame, porque toda a liturgia de hoje é um trampolim para a próxima festa, que é a festa de Cristo Rei, Senhor do Universo. É a festa onde demonstra de fato a vinda do Senhor como Rei, como Juiz. E Marcos, nesse evangelho de hoje, dedica esse conteúdo no capítulo de número 13, manifestando aqui o sermão escatológico de Jesus. E diante desse evangelho, encontramos aqui duas partes distintas. A primeira parte do evangelho é o anúncio e a descrição da segunda vinda do Filho do Homem. Claro que essa imagem é forte, ela é pavorosa, mas não deve ser entendida ao pé da letra. Reparem, o versículo diz: depois da grande tribulação, o sol vai escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começaram a cair da terra
e as forças do céu serão abaladas. É nesse sentido que vamos compreendendo o fim dos tempos, as realidades últimas. O que é importante, queridos irmãos e irmãs, é a comoção do homem ou do povo com a vinda do Filho do Homem, porque esse Filho do Homem vem trazer paz, vem trazer salvação, vem trazer alegria. E é o que está descrito aqui no versículo 26. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ver o Filho do Homem entre as nuvens com grande poder e glória é o ato eminentemente futuro, que ressalta a questão do ressuscitado. Ele vem justamente para reinar. Ele vem para realizar o julgamento final. Reparem algo interessante no versículo 27 do Evangelho. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E agora 27. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus. Aquilo que está presente no Evangelho é o que está também, o que aconteceu na primeira leitura de hoje. Na primeira leitura com a guerra, é enviado Miguel para salvar o povo. No Evangelho de hoje, os anjos são enviados. Então, existe uma semelhança aqui entre a primeira leitura de hoje e o Evangelho com o envio dos anjos. Que Deus possa também enviar os seus anjos para nos guiar, para nos proteger, para estar ao nosso lado. É o que suplicamos também a Deus nesta liturgia. E a segunda imagem do nosso Evangelho é a parábola da figueira, que se torna a imagem do anúncio do fim. O que ressalta desta imagem são duas coisas. A primeira coisa que ressalta dessa imagem é o discernimento que o homem deve ter em sua vida. Nós não podemos mais brincar com a nossa fé. Nós precisamos discernir de fato na nossa vida, na nossa caminhada, o que me leva para o céu e o que não me leva, aquilo que é essencial daquilo que não é. Porque muitas vezes pecamos pela falta de discernimento que temos na vida. Quantas vezes a gente peca? Se a gente, sei lá, se eu for naquele lugar eu vou pecar, então eu tenho que ter o discernimento de não ir, de não realizar tal coisa. Se eu entrar nessa briga vai acontecer, não entra. É o discernimento que muitas vezes falta em nós e que nos leva a pecar. É nesse sentido que nós vamos percebendo que a liturgia de hoje também nos estimula a vencer a nossa vida de pecado, para transformar o nosso coração, mudar a nossa estrutura, a nossa vida diante da palavra de Deus. E a segunda coisa é a vigilância. Nessa etapa final, nesse caminho que traçamos, precisamos discernir as coisas, mas estar vigilantes também. Isso me lembra aquela história das virgens prudentes e imprudentes, lembram? Era uma festa de casamento, o noivo estava para chegar, 10 virgens estavam ali. 5 estavam com bastante óleo na lamparina. As outras 5 não tinham tanto óleo assim. Acabou o óleo. E aí elas foram correndo para comprar, o noivo chegou, as 5 entraram, estavam ali, as 5 chegaram e não conseguiram entrar. E a liturgia mostra a questão da vigilância, como o Evangelho de hoje mostra também. Vigiai. E é nesse sentido que precisamos na nossa vida discernir e vigiar. Estarmos sempre preparados, porque não sabemos o dia, nem a hora que o Senhor voltará. E é nesse sentido, queridos irmãos e irmãs, que a figueira, na imagem da liturgia de hoje, é um sinal de bênção e felicidade. Não é um sinal de terror, mas sim um sinal de salvação que o Senhor traz para a nossa vida. Por isso eu digo, toda a liturgia de hoje é uma grande preparação para o próximo domingo, onde vamos celebrar a grande solenidade, a grande festa de Cristo Rei do Universo, onde com cantos e louvores manifestaremos o nosso amor ao Senhor do Universo, ao Rei do Universo, que é o Senhor Jesus, o Messias, o Filho do Homem.
que nesta liturgia Deus possa abençoar cada um de nós. Que nessa liturgia Deus também possa abençoar todas as crianças, porque estamos rezando hoje por cada uma delas. Que nesta liturgia Deus abençoe também todos os nossos dizimistas. Que nesta liturgia Deus possa abençoar as nossas pastorais, a nossa igreja, que celebra ou que se prepara para celebrar a grande solenidade da nossa padroeira. Por isso queremos pedir também à Virgem Maria, que esteja ao nosso lado, que possa interceder ao seu Filho Jesus por cada um de nós. E nesse momento, diante da nossa padroeira, vamos rezar uma Ave Maria, pedindo que ela, manifestando através da nossa oração, o nosso amor à Nossa Senhora, o nosso amor à nossa mãe, a Virgem da Providência. Ave Maria. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Nossa Senhora! Viva! Viva a Virgem da Providência!